Olá pessoal, eu sou o pastor Léo Oliveira, Ministério Ide e Frutificai. Provérbios capítulo 4, versículo 23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Somos acompanhados por emoções mesmo antes do nascimento. As nossas mães, na gravidez, passaram por processos difíceis, natural, no mundo que vivemos, na sociedade. Tem a questão do medo, a ansiedade, as dores. Depois do nascimento, passamos por processos como engatinhar. Quando a gente começa a andar, vem a queda, tem as enfermidades, tem as alergias. E vai crescendo mais um pouquinho, vem o primeiro dia de aula, onde a mãe tem que ficar ali no processo de adaptação. A criança não consegue ali se afastar da mãe num primeiro momento. Depois vem a fase mais para frente, a adolescência, a juventude, a aceitação do seu próprio corpo, as questões hormonais, o namoro que não deu certo, o divórcio, desemprego. Somos acompanhados por emoções constantemente. Estamos sempre estimulados por esses fatores externos e através dele nós respondemos. O sistema nervoso vai captar, processar e responder. Por exemplo, a mucosa olfatória recebe e transmite para o centro. A retina, na questão da visão, também é a mesma coisa. Ela recebe e transmite para o centro. O ouvido, nós recebemos estímulos auditivos da mesma forma que da retina, ou da visão, ou olfatório, ou qualquer outros estímulos sensoriais. Quando o estímulo não é captado ou mal captado, a resposta não é muito boa, ela é ruim. Muitas vezes nos tornamos escravos da nossa mente. Não temos autocontrole, não temos paciência, somos impulsivos, quebramos tudo, cabeça quente. São os transtornos, uma ruptura social. Será que trair vale a pena? Vai suportar o após, aquilo que vem depois da traição? Então tudo tem consequência. O que entra pelos canais sensoriais geram respostas. Às vezes o coração fica acelerado, aquela taquicardia. E você precisa controlar, porque senão a coisa fica estranha. E nós precisamos também entender que é possível dominar nosso corpo, controlar a nossa mente. Se você não conseguir controlar, as respostas vêm compulsivamente. Elas vêm sem aquele equilíbrio de resposta. Então precisamos equilibrar. Controle a sua mente ou ela o controlará, diz Horácio. A saúde emocional, quem tem, ela vai superar muito mais fácil os desafios do que quem não tem. Em Juízes, no capítulo 6, no versículo 12, o anjo do Senhor apareceu para Gideão, e o chama para uma situação nova, um novo desafio. O povo de Israel sempre em ruína espiritual, vivendo uma queda, afastado da presença do Senhor, mas quando chegava o momento do arrependimento, Deus levantava um juiz, um libertador, para livrar o povo dos opressores. Então, quando chega no capítulo 6, no versículo 12, o anjo aparece, mas Gideão está muito para baixo. Ele vai dizer: o meu milheiro é o mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. Mas Deus não desiste, Deus o motiva. Deus diz para ele: não se sinta pequeno, não se sinta derrotado, não se sinta escravo das suas emoções. Comece a dominar a sua mente. Porque a única forma de Gideão reagir e poder realmente cumprir aquilo que Deus estava determinando e o chamando para fazer é quando as emoções dele estivessem equilibradas. Quando o neurônio, no córtex central ou cerebral, ela faz sinapse à base de glutamato, que é um neurotransmissor excitatório, aumenta a nossa concentração, ou seja, nada vai tirar a sua atenção quando você está fazendo esta sinapse, E aí, por questões psicológicas, muitos têm parado de produzir o glutamato e entra num estado muito ruim, que é o estado chamado de desatenção. Sem atenção, vulnerabilidade, não vendo perigo em nada. As pessoas quando perdem o sentido, a atenção, fazem muita besteira. Davi, um homem, um profeta, um rei na realidade, Davi, o grande rei, o segundo rei de Israel, ele viveu um processo de falta de atenção, descontrole.
não vendo perigo em nada. Deixou de ir para a guerra durante 1 ano, ficou distraído, olhando para a casa do vizinho, olhando para a mulher do vizinho. Ele peca com essa mulher chamada Betseba, e esse filho ilegítimo que ele havia adulterado com essa mulher morre. Sem contar que ele bota o marido dela na frente da batalha também para morrer. Naquele tempo não havia o conhecimento de medicamentos que temos hoje, né? Hoje você tem N opções de medicamentos que podem ou fazer com que você fique mais excitado, mais elétrico, ou inibir essa excitação. Mas na época não tinha. Mas Davi, apesar de todos esses processos de perdas, de erros, de desatenção, de falta de foco, ele assume o controle da sua mente. Porque a depressão é muito perigosa, né? Mas Davi consegue reagir. Gerencie suas emoções ou ela o controlará. A depressão aumenta a glutamato, né? E aí você fica com a atenção redobrada naquilo que é transtorno. Já percebeu isso? Quando a pessoa está depressiva, ela são desequilíbrios emocionais de acordo com o tempo, né? Com tantas situações problemáticas, doenças na alma, né? E vai vir a depressão, é doença marcada por mudanças extremas no ânimo e no comportamento de uma pessoa. Quando isso acontece, aumenta a glutamato para sustentar o transtorno. Então tem que inibir de alguma forma. E muitas vezes com medicamentos para relaxar, deixar a pessoa mais leve, mais down. O processo é diminuir a concentração. Mas eu posso dar uma dica para você? Não tire os olhos de Deus. Filipenses no capítulo 4 vai dizer para você não andar ansioso ou ansiosa por coisa alguma. Você tem que ter paz no coração. E para ter paz, você tem que olhar para Deus, pensar naquilo que é bom, viver na ousadia do Espírito. Mente cativa não ao mundo, não ao inferno, não ao diabo, mas mente cativa a Deus. Governo significa plenitude constante. É possível. Deus te fez com infinita capacidade de aprendizado. Domine sua mente, treine, se prepare e siga adiante, rumo a dias melhores. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Nós podemos, basta crer. Vamos orar. Pai querido, eu te agradeço por esse momento. Sei que tem vidas, sentimentos, pessoas realmente para baixo, vivendo, Senhor, uma vulnerabilidade emocional, uma queda, uma falta de visão. As pessoas não conseguem enxergar mais que existe esperança, não está crendo, não está tendo essas possibilidades porque estão estagnadas, estáticas dentro de suas casas. Mas eu profetizo sobre estas pessoas o milagre, a bênção, a manifestação visível, plena do teu poder. Tu és poderoso para fazer infinitamente além do que pedimos ou pensamos. E eu declaro sobre este homem, sobre esta mulher, sobre esta casa, esta família, as bênçãos do Senhor, em nome de Jesus.